A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Posso fazer a primeira pergunta, então? Por favor, vamos lá. Pra gente entrar no assunto Beira-Rio de cara. Já que a gente falou bastante de Arena, a gente vai falar ainda de Arena, porque teve novidade, mas... Josimar, eu vou te repetir uma pergunta que foi feita lá em relação ao Grêmio, agora mudando pro Inter. O Beira-Rio é do Inter? Sim, o Beira-Rio é do Inter. E aí eu posso até fazer uma comparação com a Arena e tal. Por favor. Mas no caso, o Beira-Rio é do Inter, porém, o Inter não manda em toda a casa. Certo. E o Inter tem que pedir algumas um cara casado. permissões. O Inter tem que pedir algumas permissões quando quer divulgar a sua casa. Por exemplo. É basicamente o Inter e o homem, então, como o lado do Inter, o homem abriu e a mulher. É mais ou menos isso. É isso aí. Tem umas coisas que o homem tem que fazer só se a mulher liberar. Mas se dá um exemplo, por favor. Vamos lá. O terreno é do Inter, né? Já tira toda a parte da ronha do Grêmio, que o terreno, né, não é do Grêmio, lá da Arena. Então o terreno é do Inter, né? A reforma, quando o Beira-Rio foi reformado, o Inter não tinha dinheiro para ele fazer a reforma, precisou fazer financiamento e pagar esse financiamento ao longo do tempo. A empresa Andrade Gutierrez foi contratada, executou as obras e para o Inter não pagar esse recurso, não tirar do seu caixa, ele fez uma parceria que no caso é como se fosse o que a Arena Porto Alegrense é para o Grêmio, a Abril é para o Inter. Então a Abril, ela é a responsável por administrar um pedaço do estádio, né? Um espaço que a Abril pode comercializar ingressos, pode fazer a sua venda específica para os jogos que tem, shows. Então nessa parte o Inter não mexe. Então por isso que eu digo que o Inter é dono do Beira-Rio, mas em uma parte o Inter não pode tocar. É a parte que é o coração do gigante, né? Sim, é aquela parte que a comercialização desses espaços retorna dinheiro para Abril, que faz com que a dívida seja paga da reforma. Foi o espaço do estádio cedido para que o financiamento pudesse ser pago. Isso. Não, lá em casa é assim também, minha mulher tem um cômodo que eu não entro. E aí, só que aí tem um detalhe. Resume, então esse espaço é só deles, então, é só da Abril, então não manda ali. Não manda ali. Se eles quiserem botar uma farmácia São João ali, eles podem. Bom, aí eu tenho que olhar na cláusula. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que apesar de receber esse espaço do Internacional, a Abril tá com dívidas. A Abril não tá pagando o Inter. Esse é um problema que já vem de bastante tempo. A Abril deveria rachar com o Inter gastos de água, luz, telefone, e não tá fazendo. Então o Inter paga esse valor. Quando chega lá a fatura da Equatorial, a fatura do DEMAI, quem paga tudo é o Inter. Abril não paga. Abriu fora. Não vou pagar. E aí? Tá me devendo, já era. Elas por elas, já é. O Inter tá fazendo uma caixinha. Tá fazendo um cofrinho, né? Ah, não pagou tanto? Vai pra caixinha. Não pagou tanto? Anota ali quanto é que é. Isso é uma parte. Eu comentei antes que o Inter, ele não pode divulgar a sua casa. Certo. Tem que pedir permissão. Sem autorização. No contrato que foi assinado com a Abril, os direitos de imagem, os direitos de divulgar o Beira-Rio é da Abril. Então quero fazer uma publicação. Torcedor, você quer divulgar ou botar uma foto do Beira-Rio nas suas redes sociais? A Abril, ela pode entrar em contato com você. Porque é ela que tem os direitos de divulgar o Beira-Rio, né? Porque ela administra o entorno também, né? As lojas e tal. Essa parte faz parte de do propaganda, contrato. comercial, tudo que for explorado comercialmente, e aí que entra a história, né? Eu não posso comercializar algo do Beira-Rio e botar nas minhas redes, porque Abril vai chegar. Agora, claro, eu sou torcedor do Inter, quero botar uma foto do estádio, ok, não, nada a ver. Sim. Segue o jogo. Porque o Inter é um cara casado com Instagram de casal. Isso. Que é a mina que administra o perfil. Não, e uma coisa importante, Josimar, porque é inevitável a gente fazer essas comparações, é que mesmo que haja esse probleminha aqui, um probleminha de uma parte, um probleminha da outra, a relação é muito boa. Né? Não tem como comparar a relação Bril e Inter com Arena e Grêmio. Ok, não dá pra comparar, mas o muito boa eu não adjetivaria. Já foi melhor. Desse jeito. É uma relação. É uma relação de casal. Né? Então Certo. vai ter faísca. Aí não tem como ser muito bom o tempo inteiro. Vai acontecer, tá? E aí entra outra parte, que é às vezes o Inter pode divulgar o Beira-Rio em dias de jogos. Então você vai perceber lá no Instagram do Inter, nos canais do Inter, a divulgação do estádio, movimentação de torcida, e tá tudo certo. Em dias de jogos. Fora de dia de jogos, o Inter chegou a fazer isso e foi multado pela Abril.
Abril, tu tá me devendo tanto. Aí o que acontece? Lembrem, né, que eu falei que o Abril não tá pagando algumas coisas. E o Inter também não tá pagando outras, né? Então, um encontro de contas vai ter que ocorrer quando o contrato chegar ao fim, para saber quanto que um deve, quanto que o outro deve. E no final das contas, tá, terminou a parceria, vocês vão embora, Abril, tchau, eu fico com o estádio. Quando é que é isso? Eu vou dar uma pesquisada. É 20 anos o contrato. É, 20 anos. Né? Eu divulguei 20, recentemente. Então, deve ser... Foi 2012? 11? Não, a obra, né? Peraí. São públicos. Em 2010 começou. Que era, lembra que era a famosa... Não, mas o contrato foi assinado bem depois. 2034. Até então. 2034, Abril tá dentro do Isso, porque o Beira-Rio ele é reinaugurado em abril de 2014. Isso, 6 de abril de 2014. E o Inter eu acho que para de jogar no Beira-Rio ali no segundo semestre de 2012, acho que é o primeiro semestre de 2013. É o primeiro semestre de 2013. É, primeiro de 13. Que já tinha uma parte que tava derrubada e tal. Eu ia perguntar se são públicos esses valores. Eles são divulgados, sabe os valores? Porque não são divulgados. É aquilo, tu me deve um valor e eu não tô te pagando, então daqui a pouco vai ficando... Daqui a pouco o argumento vai ficar elas por elas. Tipo assim, olha só, Bruno, vocês me devem, eu te devo tanto, tu me deve tanto. Então zera a conta e... Ô, Josimar, e tem uma outra questão que eu acho importante pontuar, que certamente tu vai saber nos tirar essa dúvida, assim, porque sempre que se fala da dívida de um clube, né, se fala do valor total. Né? E quando se fala da dívida do Inter, entra o valor da reforma do Beira-Rio, né? No valor da dívida total, essa dívida que fala, tá quase 1 bilhão, mas tem um valor X ali que é a dívida da reforma do estádio, né? Eu tenho dúvidas, tá? Eu teria que olhar mais detalhadamente, eu não tenho essa informação. Às vezes o que acontece, no caso da Abril, eu divulguei em 2024 que o valor que nós sabíamos era que a Abril devia para o Inter, ficava na casa dos 16 milhões de reais. É dinheiro mesmo. Mas são números que não estavam atualizados. Por quê? Abril e o Inter têm um contrato de confidencialidade. As partes não podem divulgar esses valores. Sim. Então, o que a gente sabe é o que a gente consegue apurar. E também tem a defasagem, né? A correção monetária que você tem que fazer em cima desses valores. Então, eu hoje não saberia dizer qual é o valor exato. O que a gente sabe é que o Inter tinha para receber da Abril em torno de 16 milhões de reais até pouco tempo atrás. Esses números eles vão se atualizando, porque a Abril pode multar o Inter, a Abril deixa de pagar lá um valor de água e luz, então esses valores eles vão mudando. Sim. Nem é muito, né? Mas é um valor que está em aberto. 16 milhões de reais. No mundo do futebol? Numa parceria, numa empresa que era para ser uma parceria. Não, uma fatia, tu não tá falando do estádio inteiro, tá falando da fatia deles, cara. Não, sim, mas... E quando a gente tenta, mas e aí, vão pagar, não vão pagar? O que eu percebo é que isso não é uma prioridade, não é algo que vamos correr atrás desse dinheiro, vamos executar as dívidas, porque é uma parceria que ainda vai durar... Mas até quando é isso? É 2034, né? Não, mas é que tá... É que se o Inter... Tinham falado? Putz, já. Tudo bem. Pra quem tá chegando assim como eu agora... 11h28, perde a hora, hein? Mas aí o que acontece? Daqui a pouco pode ser até uma estratégia do Inter, tipo, cara, vocês não vão conseguir honrar a parada aqui, tipo, vão me dar de uma vez a parada e já era. Foi falado também? Mais uma. É isso. Quer fazer mais um comentário? A gente chama isso aqui no balde São públicos valores? 20 premiado. Né? Ele foi ligar o ar, eu vou defender o Aras aqui. Ele foi ligar o ar, abriu a janela e... Que alguém mexeu no ar pra variar e tá um forno horroroso aqui dentro. Eu confesso que eu não ouvi. Mas é que eu acho que o essencial... É isso mesmo, Josimar? O essencial disso tudo, cara, é que realmente, assim, é uma relação... Eu amo esse programa, cara. É uma relação de... Eu tô fazendo em cima de uma chonga pro rapaz. Tô fazendo assim na live, que isso? Foi só um gesto. Cara, que eu Rodrigo Oliveira, eu sou muito gestual, bom, cara. Né, eu sou meio helicóptero, quando assim. abre. Meus braços funcionam meio como hélice. Eu sou meio helicóptero. Não, no sentido de que... Tá, vamos lá, Gadorada, vai lá, Gadorada, vai lá. Posso falar? Qual que tu quiser, meu irmão. Então eu vou embora. Até porque eu ia falar. Tá, então eu tenho uma pergunta pra gente deixar engatilhada pro Josimar responder. Eu também tenho uma engatilhada. Então vai. Gigantinho, eu quero falar do Gigantinho na volta, porque não é possível que a gente tenha um dos estádios mais modernos do Brasil e do lado um anfiteatro que podia receber show, jogo, vôlei, futsal, qualquer coisa, velho, caindo aos pedaços. E depois do intervalo, eu vou acalmar teu coração. Ele vai te mostrar o Gigantinho.
E antes do intervalo, o Rafael Gomes demonstrou sua angústia, que representa muito bem a grande maioria da torcida colorada, com relação ao Gigantinho, porque a gente vê ali o estádio reformado, estádio de Copa do Mundo, a coisa mais linda desde 2014, e o Gigantinho cada vez mais caindo aos pedaços. O Josimar disse que vou acalmar teu coração. Acalma, Josimar. Então. O Gigantinho, primeiro que o Gigantinho está há muito tempo realmente com aquele caráter de abandono. O Inter não conseguiu fazer os investimentos necessários para deixar o Gigantinho tão bonito quanto o Beira-Rio, desde a reforma. O máximo que foi feito lá foi uma pintura que eles fizeram externamente, né, dar uma cor bacana ali, fazer uma revitalização da pintura do Gigantinho. O Inter chegou a fazer uma movimentação inicial de fazer a reforma no estádio. Isso chegou, está muito próximo de acontecer, só que alguns percalços fizeram o Inter dar uns passos atrás. Reforma no ginásio. Isso, no ginásio. Deu uns passos atrás, abandonou aquela ideia inicial de se fazer a reforma do Beira-Rio. Tinha feito já a contratação, encaminhamento para contratações de empresas. O Inter volta para fazer análise do que ele entendia, né, de repente, não só fazer uma reforma, mas ter alguém para fazer a administração do espaço, botar shows, fazer aquela movimentação que não é muito o perfil do Inter, de o Inter fazer isso. No final do ano passado, o Inter faz uma parceria com uma empresa para que essa empresa fique responsável por fazer a administração do Gigantinho. Não é como a Arena, né? Não é que o Inter vai entregar o Gigantinho para a empresa fazer a gestão, não. O Inter continua com as participações, com as suas datas, podendo usar do espaço, mas a empresa ela tem participação para fazer os investimentos necessários, a reforma e depois, posteriormente, a administração. Em novembro, foi dado como um prazo que, neste primeiro semestre de 2025, ia se fazer o ajuste, o detalhe, o aperfeiçoamento do contrato, para a partir do segundo semestre as obras iniciarem. Estive conversando com o vice-presidente Vitor Grunberg e ele me disse que está tudo dentro do prazo, né? Questão de pontual, de algum adiamento normal, de um contrato que está sendo detalhado, mas que as obras vão começar no segundo semestre de 2025, com previsão de término até o final de 2026. Até o final do ano que vem, teremos o Gigantinho liberado para uso, atividades esportivas, realização de shows, e aí questões assim pontuais que estão sendo averiguadas. Daqui a pouco não vai se esperar o término total da obra e vai se fazer o que eles chamam de soft opening, né? Libera pontualmente para algum evento, faz alguma entrega, para que não seja no final do ano que vem. Então há chance de antes do fim do ano que vem nós termos já algum uso para o Gigantinho. De repente concentrar a reforma naquela parte ali, digamos assim, de arena do Gigantinho, que seria a parte onde se realizam os eventos, e a parte interna, de repente, fazer a obra, né, um pouco mais, até porque ela pareceria menos, né? Eu acho aquele espaço com uma capacidade muito interessante para tu sair do formato clássico de ginásio, cara. Podia ser algo muito multiuso, assim, sabe? Mas eu vejo assim, ó, com estacionamento, com andar com, daqui a pouco, até piscina olímpica. Tipo, a gente tem o Parque Esportivo da PUC, por exemplo. Eu acho que aquilo ali é um puta exemplo, velho, do que poderia ser usado ali, escritório, coworking, essas coisas. Mas aí entra dentro de um outro projeto que o Inter tem pra área, que não envolve o Gigantinho. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais a respeito disso. Até saiu uma novidade recente, que a Prefeitura de Porto Alegre e o Inter estão negociando troca de terrenos. Do lado do Beira-Rio tem um estacionamento que é da Prefeitura de Porto Alegre, que a torcida reclama muito, inclusive, que a Prefeitura não cuida desse espaço e que quem administra são os flanelinhas. Então, dia de jogo lá, você tem que cair na mão do Achacá lá. Ali onde está o circo agora, onde está o circo. Né? Onde está o circo, exatamente. Onde está o Circo Mirage. Ali é um terreno da Prefeitura de Porto Alegre, que o Inter quer para si. O Inter quer aquele espaço. Tem um projeto que está na Câmara de Vereadores, em negociação com a Prefeitura de Porto Alegre, que bem ao lado do estádio, bem ali na região do lado do estacionamento coberto, o Inter vai ter torres comerciais ali. Entre o estacionamento e a estátua do Fernandão. Entre o estacionamento coberto e o estacionamento da Prefeitura. Sim. Pra fora, não pro lado. Aquela região ali,
ela vai ter 2 torres comerciais e residenciais, que é um projeto do Inter. O Inter quer oferecer esse espaço para construtoras. As construtoras fazem a obra, né? Vendem esses espaços e o Inter ganha uma grana por ser ele o responsável por essa administração. O que o Inter vai fazer com esse dinheiro? O Inter quer pegar esse dinheiro e investir no CT de Guaíba, no seu futuro centro de treinamentos, onde ele vai ter profissional, categorias de base, tudo num ambiente só, num terreno que é seu já em Guaíba, que foi doado da prefeitura. Só que o Inter quer ampliar esse investimento. Ele não quer ficar apenas nessas 2 torres. Ele quer construir mais torres. E para isso, esse terreno da prefeitura vem a calhar. Como é que a prefeitura vai entregar esse terreno? Se é uma troca, a prefeitura tem que receber algo. E o que o Inter está conversando? O Inter entende que quando a Padre Cacique foi duplicada nas obras da Copa de 2014, o corredor de ônibus foi criado ali na Padre Cacique, que as obras da prefeitura tomaram terreno que era do Inter, né? Houve um alargamento, inclusive tem uma discussão que diz que o Beira-Rio avançou. Invadiu a Padre Cacique. Sim, o cara cobra escanteio na sinaleira hoje ali, meu. E é o contrário. Verdade, a avenida que avançou pro estádio. Não está ainda bem definido entre as partes se é realmente isso. Se foi o estádio que avançou. Dentro da prefeitura tem quem entenda que o estádio avançou a Padre Cacique. Tanto é que, se vocês olharem numa matéria recente que eu publiquei, uma foto aérea, quando chega na região do estádio, o canteiro central da Padre Cacique, ele aperta. Né, ele diminui. Nitidamente dá para ver que a obra não cresceu tanto para os lados quanto poderia crescer, e aí se tem um entendimento de que o Beira-Rio, com a nova concepção, a estrutura da nova cobertura, acabou avançando para cima da calçada, e aí a prefeitura não conseguiu alargar o suficiente a Padre Cacique como ela gostaria, e aí tem todo um questionamento, uma discussão que está ocorrendo. É uma discussão que já vem há 2 anos. Então, o que o Inter entende? Qual é a avaliação do Inter? A prefeitura tomou o terreno que é meu para fazer a construção da Padre Cacique. Agora eu quero esse terreno de volta. Obviamente eu não vou querer o terreno da Padre Cacique, mas a prefeitura tem que me dar terreno que eu preciso receber em troca dessa obra de 2014 que foi feita. Não sei se eu consegui... Sim, claro. E aí a prefeitura e o Inter estão há 2 anos conversando. O Inter quer, então, ser ressarcido, quer de volta a área. Qual é a área que a prefeitura tem para entregar? 2. Essa, do estacionamento, onde está o Circo Mirage, e tem uma outra que fica do lado do Gigantinho, que é uma área também de estacionamento, mas aí é uma área de estacionamento que o Inter faz a administração. Tem uma empresa... Já dentro do complexo, aquela ali? Do lado do Gigantinho, aquela área é da Prefeitura de Porto Alegre na origem. E o Inter não paga para a Prefeitura, nada, para usar aquele espaço. E aí tem uma discussão dentro da prefeitura de, tá, Inter, tu tem que me pagar alguma coisa. Aí o Inter diz, tá, mas tu tem que me devolver uma área que tu pegou de mim. E eu quero também mais área que eu tenho para receber, porque o Inter entende que ele tem mais, e aí ele poderia receber essa área do Circo Mirage. Porque aquele terreno ali do lado do Gigantinho, os mais antigos vão lembrar, tinha alguns estabelecimentos comerciais ali. Tinha o Mac Áureo. Isso, o Mac Áureo era o mais claro. Não, mas aí é do outro lado da rua, o Mac Áureo, não? Não. Tinha uma barraquinha dele daquele lado ali. Era ali. Era ali. Que aí quando sai dali, atravessa pra esse. Aí eles tiram todos aqueles estabelecimentos dali para fazer a área da FanFest. Sim. E das estruturas temporárias. Exatamente. Falar sobre isso. Exatamente. Também, isso aí. Momento aí. Isso é legal, porque eu me lembro que nessa época eu era conselheiro, teve uma puta discussão sobre isso. E ainda tem. E o Giovanni Luiz foi muito firme na época. Né? Porque queriam botar no rabo do Inter e falou: não, para um pouquinho, não é comigo. Mas ainda, como é que ainda não saiu, pois o Inter não se livrou. Se discute ainda. Aí tem essa situação envolvendo ali as torres, aí o Inter vai ter mais área para oferecer para as construtoras, vai ganhar uma grana muito maior e faz um investimento mais pesado em Guaíba, porque desde a enchente, aquele investimento de 100 milhões de reais que o Inter tinha planejado fazer, vai precisar fazer um investimento maior para fazer a contenção das cheias. Sim. Não tem nada definido ainda, eles estão em discussão, mas as partes envolvidas dizem que está tudo indo muito bem, né? Que avanços estão ocorrendo que não estavam ocorrendo anteriormente. Então é bem possível e provável que nós tenhamos um desfecho. E aí, para que isso aconteça, para que as torres possam surgir ali, a prefeitura, a Câmara de Vereadores vai ter que em algum momento ser chamada para votar um projeto
para fazer essa troca, para fazer essa doação, e aí nós teremos uma discussão política também entre os vereadores para tratar sobre esse assunto. Mas tá certo, tem os representantes da comunidade que tem que decidir. Gostei dessa deixa que tu falou aí das estruturas temporárias. Faz pouco tempo que teve a Copa do Mundo. Na época, a FIFA disse que era preciso ter uma estrutura para receber os turistas, receber os jogadores, a imprensa, e aí foram construídas aquelas estruturas ali. O Inter disse que não ia pagar, a FIFA disse que alguém precisava pagar, e a prefeitura pagou. Prefeitura, governo do estado. E o Ministério Público disse não pode. Quem tem que pagar é o Inter, a FIFA, não a cidade, não o estado. E o Inter, aí o Ministério Público ingressou com uma ação na Justiça, e essa é uma ação que até hoje está tramitando, e até hoje não tem nenhuma definição sobre esse caso, porque a Justiça ainda não conseguiu encontrar a FIFA. A FIFA não sabe que está respondendo um processo aqui em Porto Alegre, porque até hoje ela não foi oficiada, ela não recebeu a documentação. Isso é genial, porque a FIFA encontra todo mundo. Se tu botar qualquer coisa que seja direito da FIFA no teu Instagram, Josimar, a FIFA te acha. Sim. Mas algo ela acha se a gente fizer uma transmissão do Bola nas Costas aqui, tiver dando a Copa do Mundo naquela televisão ali, ela nos derruba do YouTube. Claro. E até recentemente o Inter, agora por causa do campeonato da Copa do Mundo Feminina, a FIFA esteve no Beira-Rio, visitando os espaços lá. Eu não tenho conhecimento de que... ninguém teve coragem de chegar nos caras e aí... Mas se quiserem, o Rodrigo Oliveira tá do lado do Gianni Infantino todos os dias, é só entregar pra ele. Maravilhoso isso. Não, e o próprio Mundial Feminino, quando tiver agora, a FIFA vai estar aqui. Sim. Tá, mas Josimar, me tira uma dúvida. O Ministério Público tá cobrando isso do Inter ou da FIFA. Só que tem estrutura temporária em tudo que é estádio no mundo, quando a FIFA faz evento. Quem é que paga isso? Normalmente é a FIFA. Eu não sei. Mas é que assim, por exemplo, cada estado o Maracanã é municipal. Tá. O Mineirão eu não me lembro se é municipal ou estadual. Cara, é que na lógica, se fosse por lógica, a Copa do Mundo é um evento fechado, privado, é da FIFA. Claro. Ela não é um evento público, não é um evento que o Inter tá... Não é nada disso, ela é um evento privado. Isso. Na prática, na lógica, falando como extremamente um leigo, mas que viu essas estruturas temporárias sendo utilizadas lá em Doha, quem tem que implementar isso é a FIFA. Sim, mas aí a FIFA não quer fazer? A FIFA diz que não é ela. Tu não quer fazer? Então tudo bem, não tem problema nenhum. Porque ali, cara, ali é local que tu vai... Os jornalistas vão retirar ingresso, vão ter que refazer um credenciamento, tem a Media Center... Aquilo ali só serve para o campeonato da FIFA. Sim, então, não é nem por isso que o nome até é temporária. Não é nem a prefeitura, nem vou te dizer, Lelê, essas estruturas que tinham aqui no Beira-Rio... Então que não aceitem a Copa. Essas estruturas que tinham no Beira-Rio... A FIFA tem que gastar alguma coisa também, né? Os voluntários aqui trabalham tudo de graça. Cara, as estruturas que tinham aqui no Beira-Rio eram as mesmas que tinham no entorno dos estádios em Doha. Perfeito, exato, é padrão. Igual, padrão. Por isso que me chama a atenção de tipo, por ser um evento privado, eu acredito que a responsabilidade assim, maior seria deles. A FIFA não gasta um tostão para realizar esses eventos para utilização. É o Inter que tem que fazer a reforma do estádio. Claro, são os times que tem que construir estádio. A FIFA não se envolve, a FIFA lucra. A FIFA não gasta. E não é pouco. Muito. 22 milhões 120 mil reais. Valor à época de quando o Ministério Público ingressou em 2016 com a ação civil pública contra a FIFA e contra o Inter para que esses valores sejam ressarcidos aos cofres públicos. Porque quem, no entendimento do Ministério Público, deveria ter pago era ou o Inter ou a FIFA. A FIFA diz que não paga. A FIFA monitora tanto a situação assim de jogo. Eu lembro daí dos jogos de Porto Alegre. Eu fui num só, né? Que eu consegui na época, que foi aquele jogo Argélia e Coreia. E, cara, tinham muitos souvenirs, muitos presentes sendo dados por torcedores da Argélia e da Coreia. Muitas bandeiras, mantas. Pai, eu lembro da felicidade da gurizada, porque, obviamente, a gente não entendia o que estava escrito ali, né? E aí tu pensava, tô aqui com o troço. Chegava lá, os caras, não, tu não pode entrar com isso. Ué, mas por que eu não posso? É um presente, eu ganhei. Isso daí é de um patrocinador local. É como se eu chegasse, por exemplo, com um dos nossos patrocinadores do Bola, lá o cara ia dizer, não, tu não pode entrar com isso no nosso evento aqui. Eles chamam isso, como é que tem um nome pra isso aí? É marketing... De guerrilha, né? Mas que fique claro uma coisa, ao que me parece. A FIFA organiza um evento. Sim. Aí o Inter
muito bem diz assim, olha, pô, eu quero receber, eu já recebi em 1950, você é um clube que vai receber 2 Copas do Mundo. Isso. Beleza, não tem problema nenhum, que bom que vocês querem. Só que pra querer vocês têm que pagar. Tá, temos que reformar o estádio. Agora, vamos dizer, tem um estádio municipal em Porto Alegre, tá? Pô, pra Porto Alegre vai ser bom, vai vir um monte de gente, vai vir Argentina aí, botar 50 mil argentinos. A prefeitura apresenta o projeto na Câmara de Vereadores e diz, olha, pessoal, vamos receber os caras, eles vão gerar X bilhões de reais aí pra esse nosso... Vamos gastar X, vamos ganhar 2. Mas... tem que ter aprovação. Me parece assim. É quando, por exemplo, o governo do estado traz o South Summit para Porto Alegre. Isso. Ele faz os gastos das estruturas temporárias que o South Summit precisa ali para os armazéns. Claro. Só corrigindo aqui, eu falei em algum momento que era a Prefeitura de Porto Alegre. Quem pagou foi o governo do estado. Então é o governo do estado que desembolsou esse dinheiro, né? E que agora deveria receber esse dinheiro de volta. Pelo Inter ou pela FIFA. Só que as obras que eram para ter sido feitas, algumas que foram finalizadas, outras não, na cidade, elas foram bancadas pelo governo federal, estadual. De 2014? Isso. Era tudo federal? Governo federal. A Caixa Econômica Federal... Sim, nós chamava de Dilmão, meu. Mas assim, não foi um dinheiro a fundo perdido. Não, mas eu não tô falando do estádio, cara. Não, falando das obras. Sei lá, Avenida Tronco, por exemplo. Mas não foi um dinheiro a fundo perdido. É como se tu pegasse no banco, pedisse um empréstimo e depois, paulatinamente, a prefeitura ia quitando os valores. Eu tenho quase certeza que era federal, mas... É que possivelmente também tinha muito benefício, né? Na época era muito melhor do que fazer um empréstimo normal, numa época normal. Mas é que valia a pena também tem esse lado, né, de velho? Quando tu... É uma oportunidade pra cidade. Tu é o presidente... Já, vamos lá, tu é o Giovanni Luiz, né? Presidente do clube, tá? Cara, eu assumo que vai ser aqui, beleza. Vou gastar 350 milhões na reforma do estado, beleza. Mas aí, prefeitura e estado. Não, pra vocês é bom também, isso aí, perfeito. Né? É ótimo também. Porque, pô, quem é que vai ganhar dinheiro com impostos na hotelaria, nos restaurantes, nas passagens aéreas, no turismo como um todo? Não é o Inter. E não é a FIFA. Não. Aí é a prefeitura e o governo do estado. Perfeito, isso aí, é excelente. Isso tem que ser combinado antes. Tem que... Mas é que aí que tá no contrato. Eu não tenho certeza disso, tá, Josimar, porque faz muito tempo, na época que eu era conselheiro, esse debate rolava interno lá, e o Giovanni Luigi batia o pé e dizia assim: não tem no contrato que somos nós que temos que pagar isso. Não está no contrato. Por isso que ele bancou. Deixa eu te perguntar também uma questão que vem há anos também se arrastando. Tem alguma previsão de liberação da placa do nosso bicicletário do Paulo Nunes ali pra gente botar de uma vez lá? Estamos nos engambelando aí há muitos anos, desde 96, ficamos nessa daí, não botamos lá, 30 anos. Eu já expliquei pra vocês qual é o caso disso aí, cara. O que, meu? É que até hoje não conseguiram provar que aquilo é uma bicicleta. Bicicleta tu tem que fazer o gol. Vai fazer ano que vem, eles cara, não conseguem provar. Me pega nisso, mostra. Eles não conseguem provar que é uma bicicleta. Como é que explica o futebol gaúcho, Grenal? Nessa discussão, nada a ver de 30 anos. É isso, cara. É que tem que dar um molhinho do bola, É isso, né? cara. Mas é isso o Rio Grande do Sul, cara. É que tem tanta bicicleta linda. O prazer tinha que ser o bicicletário Leandro Damião, bicicletário Yarley, bicicletário Fernandão, bicicletário Paulão. Até o... Como é que é o... Caio Vidal? Caio Vidal. Até aquilo ali é bicicleta. Ô, Lelê, não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre Beira-Rio, que eu quero aproveitar esses últimos minutos. Também não dá pra esquecer a chapelaria do Fabrício também, né? Pra fazer. O torcedor chega, bota o casaquinho, vai pra cadeira, pá. Do Jonas também. Teve uma do Jonas também, né? Ó. Fuder! O papo é Beira-Rio hoje. Não, ninguém tá falando de Olímpico aqui. O Josimar trouxe uma atualização sobre a questão Arena que aconteceu nesses últimos dias que ele não teve aqui. E eu gostaria que tu apresentasse qual foi essa atualização. Da época que que eu vim aqui, a gente comentava muito da possibilidade da compra da Arena, né? Surgiu, que eu tinha trazido, eu tinha a proposta para a compra da Arena, porque um dos pré-candidatos a presidente do Grêmio disse que ia botar dinheiro. De lá para cá, divulguei até recentemente, a gente sempre ouviu, que havia dinheiro do Grêmio para entrar na história. Só que a gente ainda não tinha ouvido se o outro lado concordava com essa parceria, com esse investimento. Porque o que se comentava é que não adianta ter dinheiro se as outras partes não topassem. Eu falei isso. É tipo tu querer comprar meu carro, tu me dizia, meu carro, comprar teu carro, te dou. Mas não, eu não quero vender. Tem 3 pila pra ti. Não quero vender. E aí eu consegui a informação de que o outro lado está aceitando. E qual é esse outro lado? O lado da gestão. O lado da Arena Porto Alegrense. Não estou falando sobre propriedade. Nós vamos entrar naquela outra discussão que a Arena não é do Grêmio. Mas o Grêmio quer, num primeiro momento, e essa informação eu obtive, conseguir a gestão.
conseguir fazer a administração do estádio. A gestão da Arena, no caso, como tu já falou hoje aqui, é abril do Grêmio. Abril do Grêmio. Isso. É o que a gente falou, tu pode comprar a propriedade, mas tu não tem a gestão. E aí, em tese, tu seguiria tendo os mesmos problemas, porque a reclamação do torcedor é em relação à gestão. Não significa que não esteja já bem avançado também a questão da propriedade. Certo. Mas a informação que eu obtive foi da gestão, que a Arena Porto Alegrense topou. Quero fazer negócio com os valores que me foram sugeridos. Valores que me foram sugeridos, valores que foram trazidos pelo pré-candidato e que negociou com eles. Sentou junto com eles e disse, ó, vou te pagar tanto. Só que a gente não sabia. E eu descobri que toparam. Vamos fazer negócio. O que precisa, quer dizer que o negócio vai acontecer, que já foi assinado o contrato? Não. Porque tem muita coisa ainda para se discutir. Poderia, Josimar, uma pessoa poderia comprar essa gestão? Tranquilamente? Mesmo... A gestão não. A propriedade sim. A gestão, o Grêmio precisa autorizar. O Grêmio precisa concordar que qualquer empresa vai fazer a gestão. Por isso que o candidato fala até nas entrevistas que ele vai, mas ele tem que alinhavar com o Grêmio. Sim. Ele não quer passar por cima, que ele sabe que existe, que ele fala, né? Eu tenho muito cuidado pra falar, porque daqui a pouco parece que o cara tá fazendo uma campanha pra esse candidato, mas não, isso é uma notícia e a gente tá desdobrando informações. E ele tá indo tudo, eles estão indo tudo que é veículo de comunicação. Beleza. E acho que para deixar tudo mais transparente, o candidato é o Marcelo Marques, tá? Pré-candidato. Isso. E a gente não tá avaliando se é bom ou se não é bom. Isso é um outro... É só uma informação, até pra fazer justiça com todo mundo que tá participando do pleito. Não, e aí o que consta é que ele procurou os caras, mostrou o interesse, foi recebido, teve uma reciprocidade, segundo palavras dele, né? Aí, ele também... E não só sobre palavras dele, eu tô referindo... Sim, isso. É a informação que tem, é isso aí. Sim. E aí, o que acontece? Ele também deixa muito explícito nos programas que ele tem participado que ele não está antecipando ou tentando tirar, o poder de quem hoje está no poder no Grêmio. Não, pelo contrário. Então, o que eu acredito que o movimento que ele está fazendo, Josimar, na verdade é bem simples. Ele vai tentar adquirir, obviamente com a chancela do Grêmio, e vai chegar pro Grêmio e vai dizer, tá aqui. Eu acredito que é esse o movimento. E precisa também uma aprovação até do Conselho Deliberativo. Tem processos internos dentro do Grêmio que não é simplesmente assim, pronto, comprei e agora era isso. Com relação à propriedade, que era aquela dívida, o crédito dos bancos, aí é uma outra discussão. Qualquer um pode comprar, né? Sim. Pode. Tanto é que a Rive, que nós já falamos aqui, comprou. Qualquer um podia comprar a dívida que era dos bancos, o crédito que os bancos tinham para receber. E aí teve uma empresa que entrou e comprou, e agora ela vai lutar pelo direito dela de receber esse dinheiro. Então a propriedade em si é uma outra situação que qualquer um pode. Com relação à gestão, tem que ter aval do Grêmio. Porque, inclusive, essa mesma Rive, que comprou o crédito pela construção do estádio, ela queria gerir a Arena Porto Alegrense. Ela queria entrar para fazer a administração do estádio. Ela faz isso já em outras regiões do país e queria ter um local em Porto Alegre para fazer shows, para fazer a administração do estádio. E o Grêmio disse não. Não, aqui vocês não vão entrar na gestão, porque eu é que decido quem vai entrar. Né? Então é uma questão que nós temos uma definição que o Grêmio decide quem vai mandar nele, é isso? No estádio. Escolhe quem vai mandar em mim. É um bom resumo. É isso, né? Na utilização do estádio. Bom. E são questões ainda que elas estão abertas. Vai demorar quanto tempo? Nós não sabemos. Porque é uma negociação. Tem que resolver todas as pontas. Tem que pagar. Quem é que vai pagar pela dispensa dos funcionários? Quem é que vai ficar com as futuras dívidas jurídicas que surgirem? Isso tudo tem que estar no papel. Não vai ser simplesmente de boca que os caras vão resolver. Tá, eu aceitei o teu valor. Só que agora vamos botar aqui no amiúde, aqui, tal valor X, tal valor Y, quem paga com quem paga com... Tá tudo resolvido, tá pronto, passa o dinheiro, passa pra cá, o Grêmio acordou, tá tudo certo, e aí faz a transferência para o Grêmio ser o responsável pela gestão. E eu acho que eu cheguei a comentar aqui com vocês, naquela ocasião, o presidente Alberto Guerra tinha dito que ele tinha interesse que a Arena Porto Alegrense ficasse fazendo a administração do estádio. Mas desde que o Grêmio é que fosse o contratante. Que o Grêmio dissesse, a Arena faz isso, a Arena faz aquilo, a Arena que a Arena reportasse ao Grêmio. Exatamente.